Então, que vocês sabem que eu não entendo nada de day trade. Só que por mais que eu não entenda, às vezes me dá uma curiosidade de querer operar, ou então pelo menos saber como se opera. Como eu sei que vocês já operam há algum tempo, você começou estudando, Daphne já foi mais para a prática, me fala o que eu preciso saber. Cara, a primeira coisa é o mesmo passo a passo do investimento, né? Você tem que ter a conta na corretora, você tem que ser menos doido do que o Tafas, porque o Tafas já nem estudou nada não, ele já começou Já foi pra prática mesmo. direto, né? Eu sou o cara prático. Meu irmão ficava o dia inteiro estudando e eu falava com ele, velho, já sei o básico, agora vamos partir pra prática. Só que vocês dois são os dois extremos, né? Enquanto um estuda demais, o outro já vai pra prática demais. Vai pra prática, isso aí. Eu já queria ir direto no ganha-ganha ali, no ganha-pão do day trade, mas o primeiro passo é esse que a gente comentou, né? De criar a conta na corretora. Depois você tem que entender de quais são os ativos que têm volatilidade suficiente para você conseguir operar. Porque se você for operar algum ativo... É que vocês falam, por exemplo, de operar em dólar, operar em outras coisas aí, que vocês falam, é isso? Exatamente, porque são ativos que têm grande volatilidade. Se não tiver, se forem ativos, por exemplo, uma ação que acabou de entrar na bolsa, que ela ainda não é pouco conhecida, você não vai encontrar essa volatilidade, então você talvez não consiga nem fazer uma operação por dia, né? Ah, então peraí, então. O que significa isso? Porque às vezes ele fala sobre isso e você não está entendendo. Por exemplo, abriu uma ação lá, vamos falar um nome qualquer aí, do Garantino Futuro, entrou na bolsa. Pouco conhecido. Abriu um capital. Isso, abriu um capital na bolsa. Começamos lá. Aí abriu o preço lá, tá R$20, um exemplo. Aí R$20, você colocou uma ordem de compra. Precisa de outra pessoa querer vender para você poder comprar. Sim. Aí beleza, você conseguiu. Comprou, o cara tava vendendo um lote sem ações, você tava comprando sem ações, coincidiu, você conseguiu concluir a compra. Aí a ação começa a cair. Aí começa 19, 18, aí você já começa a ficar desesperado. Epa, tô perdendo dinheiro, é agora, o que eu faço? Aí você quer sair da operação, quer vender o que você tinha. Como é uma ação que tem pouca volatilidade, na hora que você colocar lá a sua senha para vender, se não aparecer ninguém para comprar, você não vai conseguir vender o seu lote, entendeu? Entendi. Aí isso é muito complicado, por isso que você tem que analisar sempre a volatilidade do ativo, igual eu falei. E por isso que as pessoas costumam negociar muito dólar ou até os mini contratos futuros, né, que são chamados, que são os contratos que especulam como que vai ser o dólar e o índice, né? Tá, mas uma dúvida aqui, rapidinho, deixa eu te interromper. A volatilidade, tanto para o positivo quanto no negativo, é valioso para um trader? Ele consegue ganhar tanto na subida quanto na descida? Com certeza. O trader, ele ganha especulando no mercado, então ele não importa muito se o mercado, o valor está subindo ou se está descendo. Ele vai montar a sua estratégia de acordo com a quantidade de volatilidade. Isso. Normalmente, o que acontece? O cara, ele vê o relatório, né, como que está sendo o relatório da empresa, como que está o cenário mundial, se tem alguma notícia, alguma coisa correndo no dia, que pode favorecer ou a compra ou a venda desse ativo. E aí o cara vai analisar no gráfico, né, na análise técnica, como que tá, o pessoal está preferindo, né, no price action, está preferindo o movimento de compra ou de venda. E as pessoas tendem a seguir a tendência para favorecer ele financeiramente. Então, ou seja, se está subindo muito o valor, está valorizando, as pessoas, a força de compra está maior no dia, ele vai tentar colocar uma ordem de compra e tentar se beneficiar no curto prazo ali daquela operação. Então é seguro dizer, então, por exemplo, que em grandes quedas, em grandes crises, o trader tende a se beneficiar? Com certeza. Até um dia desse mesmo, eu estava operando e um colega meu mandou mensagem, dando pala, falou assim, véi, você deve estar perdendo rios de dinheiro. Eu, por quê? As ações estão tudo caindo, eu vi uma notícia aqui agora na televisão, que as bolsas estão derretendo. Falei, ué, mas tem jeito de eu ganhar vendendo também. Mas ela estava nada de braçado, então. Porque o cara não tem conhecimento. Meu irmão viu aí no dia aí quanto que foi o trade. Então, assim,
muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Gera essa dúvida mesmo. Tem até uma porcentagem de pessoas que se dão bem no day trade que ela assusta as pessoas antes de entrar, que apenas 2% de todas as pessoas que mexem com trade que conseguem ser realmente bem remunerado, conseguem se autossustentar, e essa porcentagem assusta. Só que se você for olhar mesmo, nem todas as pessoas do mundo são ricas. Então essa porcentagem é exatamente as pessoas que optaram por estudar a fundo o negócio. Então eu posso dizer, tipo assim, por mais que a gente não saiba exatamente a porcentagem de pessoas do mundo que são ricas, do nosso país, a gente não sabe exatamente, mas com certeza é a menor proporção. Porque são exatamente as pessoas que foram expostas a se preparar mais. Então, que assim, focam, né? Que tem foco no objetivo. O day trade ele tem um pouco de diferença, que é o seguinte: o day trade ele não é só a questão do estudo em análise. Por exemplo, não adianta você ser o melhor em análise técnica que você não vai conseguir obter o máximo de dinheiro, entendeu? Com o day trade. Porque o day trade ele tem muito a ver com gerenciamento, o seu mindset quando você vê uma perda, entendeu? Muitas pessoas dessa estatística que você falou, que desistem no meio do caminho, que perdem dinheiro, o que acontece com elas? Elas veem uma perda, por exemplo, no dia, ela está operando, teve uma perda. O que acontece com ela? Pô, não posso sair no prejuízo, vou tentar recuperar. E a pessoa ela tenta... Começa a aumentar a estigma mão. do cassino. Isso, Estigma do cassino. Exato. Aí começa a aumentar a mão, vai só perdendo. Isso acontece com qualquer investimento também, né? Não é Exato. só- Exatamente. Isso é tudo psicológico, o cara tem que estar preparado, o psicológico dele para isso. Ele tem que ter o gerenciamento de risco dele, saber aonde que ele pode chegar, até que momento que ele está exposto no mercado e aonde que ele pode sair e parar de operar. E a estratégia, ela é simplesmente, como se fosse igual você comentou, um cassino. Como funciona um cassino? O cassino, as pessoas podem ganhar dinheiro nele, concorda? Você vai no cassino, você pode ganhar dinheiro. Sim. Mas como o cassino sobrevive? Existe uma matemática, uma estratégia que o dono do cassino, né, o dono da banca, ele monta para ele sempre ganhar mais do que ele perde. Ou seja, o cara vai perder, o dono do cassino ele vai perder, mas no final do tempo, no final do mês ou no final do ano, ele vai estar consistente. Vai estar consistente nos seus resultados. Então o day trade é comum você ter perdas, é comum. É normal você ter um dia com prejuízo, só que você tem que montar uma estratégia e se gerenciar, né? O pessoal fala que no day trade é muito importante a disciplina também. Você tem que estar ali disciplinado na sua estratégia para que no final de um período você consiga resultados consistentes. Eu acho extremamente importante o que você comentou em relação a gente estar preparado para a perda. Porque as pessoas elas têm a mania de ficar procurando alguma área da vida em que vai ser constante. Que nunca vai perder. Seja na área familiar, social, estudantil, investimento, empreendendo de fato. Só que as pessoas esquecem que não existe constância em nada na nossa vida. Tudo é feito de altos e baixos. Só que as pessoas ainda têm a crença de que tem alguma forma de ganhar dinheiro que elas só vão ganhar. Porém, isso não existe. Tanto no day trade quanto empreendendo, qualquer área da sua vida, você vai ter altos e baixos. O negócio é você estar preparado psicologicamente para quando você for perder. Quando estiver ganhando, vai estar todo mundo feliz, vai estar todo mundo ok. Mas agora, quando chegar o momento de perda, como é que você vai estar? Você se preparou o suficiente? É aí que entra o psicológico, a pessoa tem que estar preparado para isso. Estar preparado para a perda e aproveitar os momentos de ganho. E como eu sempre digo, o pessoal já deve ter ouvido de mim aí, a perda é um dos melhores momentos para o aprendizado, né? Ou seja, no day trade, então, quando você tem um dia de perda, é uma ótima oportunidade para você analisar o que aconteceu naquele momento. Aonde foi o seu erro, né? Não só o seu erro, né? Porque existem momentos que o mercado ou acontece uma notícia que você não consegue acompanhar essa notícia que pode reverter o movimento do mercado. Mas você tem que estar preparado para o que aconteceu naquele momento, entendeu? Para que não se repita e você continue tomando as mesmas perdas. E tenta otimizar a sua estratégia, né? Ou seja, conseguir ganhos melhores e aumentar a sua consistência no mercado.